E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou a professora Giovana e hoje eu tô aqui para corrigir com vocês a questão de número 51 da prova do caderno branco de Ciências Humanas do Enem, certo? Então, vamos à leitura do texto. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos a casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. Bom, a gente tem um texto aqui que fala sobre uma forma de discriminação religiosa e que está centrando a sua análise na discriminação contra religiões de matriz africana. Frente a isso, vamos ver o que o enunciado da questão pede para a gente, ok? As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática, por quê? Então, o comando da questão está pedindo para que a gente observe no texto o que foi descrito e identifique quais dessas práticas e por que elas não são compatíveis com uma sociedade laica que não tem como centro, né, uma análise política, um controle político por meio da religião, e uma sociedade democrática que permitiria que as pessoas tivessem, então, a sua liberdade para executar os seus cultos e ter as suas relações culturais e religiosas de uma maneira livre e, como diz a própria palavra, democrática, certo? Isso a gente vai conferir nas alternativas. Alternativa A: asseguram as expressões multiculturais. Bom, se as práticas descritas no texto assegurassem as expressões multiculturais, elas não seriam entendidas como práticas discriminatórias, né? Porque é justamente isso que o texto traz pra gente, uma discriminação contra o culto de uma religião específica de matriz africana que ainda pode ser associada com um racismo histórico. Então, não tem nada de, como diz na alternativa, de multicultural, ou um respeito, ou uma segurança de que essas expressões podem ser garantidas de maneira livre. Pelo contrário, há uma inibição, há uma rejeição a essas práticas. Alternativa B: promovem a diversidade de etnias. Mais uma vez, alternativa equivocada, porque se promovesse a diversidade de etnias, seu culto e suas culturas, a gente não teria novamente, ali a expressão de uma prática discriminatória contra religiões de matriz africana. Alternativa C: falseiam os dogmas teológicos, o que não fala nada acerca de falsear ou interromper ou, de certa forma, reinterpretar os dogmas dessa ou daquela religião. Não é sobre isso que fala o texto, é sobre realmente a questão de ter um preconceito com os dogmas de determinadas regiões associadas à África e ao período escravocrata no Brasil. Alternativa D: estimulam os rituais sincréticos. Rituais sincréticos são rituais que misturam elementos de uma religião com a outra. Isso aconteceu muito durante o período da escravidão no Brasil, principalmente porque a gente recebia essas pessoas escravizadas que vinham da África com a sua religião e aqui encontravam uma outra realidade ligada aos preceitos católicos cristãos. Então, houve sim uma fusão e um sincretismo, uma união dessas crenças que produziu uma outra crença, uma outra cultura e se disseminou em várias formas de religião que são próprias aqui do Brasil. Então, se houvesse um culto ou um favorecimento a esse tipo de expressão, mais uma vez a gente não leria no texto traços claros de uma discriminação religiosa. E por último, alternativa E: restringem a liberdade de credo. E é exatamente isso que a discriminação religiosa e outras práticas que buscam ferir, impedir a manifestação dessas religiões fazem. Certo? Então, é justamente o fato delas restringirem essa liberdade e questionarem ou tornarem esse credo um motivo de humilhação, de inferioridade, que faz com que a nossa sociedade apresente esses comportamentos que não são nem laicos nem democráticos. Certo? Confirmando então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Bom, espero ter ajudado vocês a entender um pouco melhor essa questão. Não se esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações e de nos seguir nas redes sociais. Aqui ao lado vão ter outros 2 vídeos que podem ajudar vocês nos estudos. Tchau, tchau e até a próxima!